E a vida continua, de André Luiz, capítulo 15, Momentos de Análise. Atendendo à solicitação de Ernesto e Evelina, que ansiavam por esclarecimento, no embaraço que a presença de Túlio impunha às suas cabeças, o instrutor Ribas marcou o encontro de que se valeram pontualmente. No ambiente acolhedor do Instituto, o amigo ouviu pacientemente as perguntas. Que significa a perturbação do rapaz? Como os dois poderiam, notadamente Evelina, auxiliá-lo corretamente? Seria lícito pedir ao Instituto alguma informação quanto às acusações de Mancini contra Caio Serpa? Ambos seriam capazes de assumir responsabilidades para ajudar o moço infeliz? Após ouvi-los, o orientador repartiu com eles um olhar de brandura e advertiu: vocês já reiteraram diversos pedidos de acesso ao trabalho espiritual. Não estranhem se chegou a hora de começar. É como a gente faz, né? A gente pede. Quando chega a oportunidade, não sabe o que fazer, nós queremos adiar, né? E é o que está acontecendo com eles. Depois de uma pausa transformada em sorriso, Túlio Mancini é o marco de início da obra redentora que abraçam. Investiguem os próprios corações, especialmente nossa irmã Evelina, e verifiquem a pena que as dificuldades dele lhe causam. Onde o amor respira equilíbrio, não há dor de consciência. E não existe dor de consciência sem culpa. Ou seja, quando nós agimos com equilíbrio, não temos dor de consciência. E quando temos culpa, a consciência dói. A senhora Serpa pediu: um instrutor, por gentileza, diga tudo o que devo fazer. Falarei a vocês como a filhos, porque entre pais e filhos não prevalecem suscetibilidades, ou seja, não existem milindres. Mudando o tom: irmã Evelina, que sensações foram as suas em se vendo a sós com o amigo recém-visto? A moça, que tinha o íntimo propósito de enfrentar a verdade, fosse quais fossem as consequências, admitiu: sim. Ao me rever a sós com ele, sem ninguém a nos observar, como que me detive nas lembranças do passado, quando supunha haver achado nele o homem da minha preferência. Senti transportada à juventude. E então, o mentor benevolente completou a frase reticência. As suas vibrações encorajaram a agressividade afetiva dele. Então, as vibrações que emanaram dela, os sentimentos dela, as lembranças do que viveram juntos, ou seja, das ilusões que ele tinha em relação a um possível relacionamento com ela, das promessas não cumpridas por parte dela, despertaram nele, né? E se juntaram às emoções dele, e aí foi o que aconteceu. Principalmente as ilusões despertadas nele pelas promessas vazias, promessas que não pretendiam ser realizadas. Olha a nossa responsabilidade em relação aos sentimentos dos outros. Vamos continuar. Entretanto, rapidamente recordei os meus compromissos conjugais e me detive. Fez muito bem, contrabalançou Ribas. Ainda assim, o seu coração falou sem palavras.
provocando novas sequências do desajuste emocional de que Mancini foi vítima na experiência terrestre, em grande parte motivado por suas promessas não cumpridas. Então, o coração dela disse para ele de suas emoções e ele sentiu. E reacendeu as emoções dele em relação às suas promessas não cumpridas. Portanto, existia uma responsabilidade muito grande por parte dela quanto ao desequilíbrio dele. Oh, meu Deus! Não se aflija. Somos espíritos endividados perante as leis divinas e estamos situados na faixa da expressiva transição. A transição do amor narcisista para o amor desinteressado. Então, o amor por nós mesmos e amamos a imagem de que temos do outro e não necessariamente amamos o outro. Temos teorias de santificação para o sentimento, mas, na essência, somos simples iniciantes na prática. Na esfera dos pensamentos nobres, assimilamos o influxo dos planos gloriosos, mas, no campo dos impulsos inferiores, carregamos ainda o imenso fardo de desejos deprimentes, que se constituem de vigoroso apelo à retaguarda. Então, nossos instintos, nossas lembranças despertam em nós desejos reprimentes, sentimentos egoístas, narcisistas. Impressionado, Fantini interrompeu. Quer dizer que o homem terrestre é um ser de inteligência refinada pelos poderes que adquiriu na caminhada evolutiva em que se empenha desde muitos séculos, mas ainda oscilante, de modo geral, entre a animalidade e a humanização, apesar dos casos particulares de criaturas que já se encaminham da humanidade para a angelitude. A maioria de nós, os espíritos classificados na escola da Terra, nos achamos em trânsito da poligamia para a monogamia, com referência à devoção sexual. Ou seja, estamos começando a amar de verdade, estamos começando a aprender a respeitar o outro. A monogamia é ter um par para dividir as experiências de aprendizagem do amor incondicional. A maioria de nós ainda está na paixão, no narcisismo, está projetando no outro aquilo que deseja que ele seja, sem respeitar o que realmente ele é. Ainda estamos longe do amor incondicional que devemos ter. Daí decorre a necessidade de vigilância sobre nós mesmos, sabendo-se que o sexo é faculdade criativa nos domínios do corpo e da alma. É uma troca de energia, né? Uma troca de fluidos divinos. Porém, indicando o propósito de não se afastar do problema específico de Evelina, compreensível, minha irmã, que você tivesse registrado o fenômeno da atração, de que dá notícia e muitíssimo justa a continência a que se determinou, estimulando o raciocínio claro e responsável a frear o coração imaturo. Por que ele falou coração imaturo? Imaturo porque ela alimentou o sentimento de dois homens, por orgulho, por narcisismo, porque sentia prazer em ser querida, disputada por dois homens. Com essa atitude, ela foi indiretamente responsável pela tentativa de suicídio dele
E não pelo crime do Caio, mas por fermentar o sentimento que o levou a matar. Indiretamente, porque isso tem a ver com o livre-arbítrio deles. Tá? Mas o fermentar o sentimento é muito sério. Temos que ter cuidado com o que falamos para o outro. E nesse cuidado a gente inclui, né, a maledicência. Porque uma coisinha que falamos pode ter grandes consequências na vida do outro. Ninguém atingirá o porto da dignidade espontânea sem viajar por longo tempo nas correntes da vida, aprendendo a manejar o leme da disciplina. Só crescemos com disciplina. A disciplina que domina nossas criancices, que freia nossas vontades e nos modifica aos poucos. E ele continua. Apesar disso, saibamos debitar a nós próprios os erros que perpetramos no tocante aos valores afetivos, a fim de saná-los ou resgatá-los em momento oportuno. Devo reconhecer minha dívida para com Mancini, empenhorando noutro tempo tantos votos de felicidade que deixei para ele absolutamente vazios. Suspirou a senhora Serpa, desconsolada. Isso mesmo, Túlio cometeu muitos disparates até agora. No entanto, a sua consciência de mulher não se eximirá com certeza aos compromissos que lhe cabem no assunto. E de que modo apagar o meu débito? Auxiliando-o a limpar as próprias emoções, como se purificam as águas de um poço barrento. Ou seja, o coração dele está impuro, cheio de ódio, de raiva. Ele é de sentimentos inferiores, né? Ele foi naquele lugar onde ele está, né? Com os afins dos sentimentos inferiores deles, né? E cabe a ela ajudá-lo a purificar esses sentimentos. Diante da inquietude que passou a desassossegar a jovem senhora, nada de precipitação nem de violência. Precisamos nos aceitar assim como somos e enfrentar os problemas que nos advenham dos próprios desacertos. Não estudamos para chorar. A irmã está consciente de que cooperou no desastre moral do amigo em análise. Vejamos serenamente o que lhe será possível fazer agora, de maneira que se reponha na estrada certa. E a moça suplicou humilde: pequenina quanto sou, que conseguiria realizar? Ribas recorreu a largo móvel em que se adivinhava complicada peça de arquivo e, sacando uma ficha, explicou que ali estavam resumidos todas as informações que Evelina prestou em seu primeiro contato com o Instituto. Em seguida, esclareceu que, de posse da versão doada por ela mesma sobre os acontecimentos que haviam atordoado sua existência, ele, Ribas, providenciou a obtenção de conhecimentos complementares sobre a senda que ela escolheu trilhar. Quer dizer, quando ela teve a primeira entrevista, lá no começo, né, diante daquela aparelhagem que gravou o que ela disse, ela deixou material suficiente para que Ribas pudesse buscar maior conhecimento sobre as consequências das escolhas que ela fez através do seu livre-arbítrio. Assim, veio a saber que Mancini
efetivamente perdeu o corpo físico pela ação delituosa de Serpa, que conseguiu confundir as autoridades humanas com um crime perfeito, no qual compôs com habilidade a tese do suicídio. Vítima da desencarnação prematura, o rapaz perambulou algum tempo como um sonâmbulo na paisagem terrena que lhe serviu de fundo à tragédia, sendo mais tarde recolhido ali mesmo na cidade de regeneração e refazimento, em que pesquisavam agora a sua situação. Ou seja, ele ficou revoltado com o ato do Serpa, né? E ligado a Evelina, ele ficou vagueando em torno dela, ali naquele cenário, né? Em que tudo aconteceu. E apesar de ter sido recolhido, né? Ele voltou para lá. Aí convalesceu por alguns meses, no entanto, a paixão que Evelina instilou levianamente na sua alma fixou seus pensamentos nela e em torno dela. À vista disso, se tornou arredio ao próprio reerguimento, acabando por fugir no rumo de tenebroso distrito da inteligência desenfreada, onde se relegou nos últimos anos a diversos desvarios. Vinculado à moça que acalentou em vão tantos sonhos de ventura e de afeto, viciou-se no território da sombra, desconsiderando a própria respeitabilidade, retornando àquele pouso de consolação e reequilíbrio, por efeito do reencontro com a criatura que permanecia na sua mente, por eleita inesquecível, foi agraciado com nova oportunidade de autorreeducação. A senhora Serpa e Ernesto assinalavam atônitos a exposição que primava pela lógica indiscutível. As agoniadas dúvidas da interessada quanto ao comportamento que lhe competia adotar, Ribas esclareceu. Podemos dizer-lhe, minha irmã, que por seus méritos indiscutíveis, benfeitores e amigos de que dispõe na espiritualidade maior, rogaram aos agentes da divina justiça não lhe permitissem a desencarnação sem começar um processo de sua reabilitação espiritual na Terra mesmo. Ou seja, como ela tinha méritos, seus amigos espirituais conseguiram fazer com que ela começasse a limpar um pouco da bagunça que ela fez antes de desencarnar. Começou a quitar as dívidas quando estava encarnada ainda. Assim é que, através da onda mental dos remorsos que lhe ficaram à face do suposto suicídio de Mancini, você atraiu para o próprio claustro materno o espírito sofredor de um irmão suicida, sentenciado pela própria consciência a experimentar a provação de um corpo frustrado, de modo a valorizar com mais respeito o divino empréstimo da existência física. Nós já conversamos sobre isso, né? Ficar curtindo o remorso não libera a nossa culpa. Apenas ficamos sentindo, ressentindo, ficamos no mesmo sentimento, sem proveito nenhum. Só resolvemos quando arregaçamos as mangas e vamos em busca das soluções. E lembra, em outros livros, nós vimos que aquele que causa o problema no outro não necessariamente precisa reencarnar naquele mesmo círculo para quitar o seu débito. Em Memórias de Suicida, nós vimos que pais com débitos a resolver, né, são chamados a ser pais de um espírito que foi suicida, para que ambos valorizem o que perderam com os atos ilícitos que praticaram.
mãe e filho, ou mãe, pai e filho, não são necessariamente do mesmo grupo. Eles podem nunca ter se encarnado juntos, podem nem se conhecer, ser de outra região, outro país, mas eles têm um aprendizado comum a fazer, né? Um por não ter valorizado o seu corpo e ter cometido suicídio, o outro porque cometeu um monte de aborto ou fez qualquer outra coisa que precisa ressarcir vidas para alguém. E aquele que se matou precisa valorizar o corpo, né? Então, no caso, ela sentiu remorso por pensar que causou o suicídio dele. Então, ela atraiu um suicida que precisava aprender a dar valor no corpo, que ele ia perder, né? Como ele falou aí, né? Que ele ia perder esse corpo antes mesmo de nascer, porque é a primeira etapa que um suicida passa. Como é fácil de ver, as angústias da maternidade malograda lhe foram extremamente úteis na Terra, por haverem proporcionado oportunidade de preciosas reparações. E Fantini mencionou: entretanto, nos informamos de que Mancini não caiu por si próprio, e sim pela arma do rival. E Ribas consertou: apesar disso, não esqueçamos que antes o moço empreendeu a lamentável tentativa e, impulsionado pela ação da própria Evelina, dando à Serpa o molde do crime. Ou seja, por ele ter tentado o suicídio, né, Serpa arquitetou matá-lo, simulando o suicídio. Esboçando um sorriso benevolente, estamos examinando entre amigos a lei de causa e efeito. Compreendamos que a justiça funciona em nós mesmos. Mas Fantini, admirado, iniciou em vão a tréplica vacilante, ignorava como tecer novas dúvidas diante da conceituação racional que o mentor tranquilamente patenteava. E foi o próprio Ribas quem rematou o fio das justificações, anotando: somos mecanicamente levados para pessoas e circunstâncias que se afinizem conosco ou com os nossos problemas. Então, isso é lei de ação e reação. Isso é a lei de sintonia. Ela atraiu um suicida porque ela estava arrependida pela morte do Mancini. Provocando ideias de autodestruição na mente de um homem cujas atenções recebeu, Evelina se transportou da irreflexão para o arrependimento, depois de verificar a sua derrocada moral numa empresa agorada de suicídio, procurada conscientemente. Apenas aí, cogitada pela compulsão, nossa irmã percebeu que agiu em prejuízo do rapaz de quem obteve integral confiança, lesando, em consequência, a si mesma. Então, ao brincar com os sentimentos alheios, ela criou problema para ela. Lastimando Mancini, deplorava a si mesma e, nesse estado de emoções negativas, se fez vaso de uma entidade nas condições em que supunha haver precipitado o moço menos feliz. À vista disso, converteu-se automaticamente em desventurada mãe de um companheiro suicida, pelo anseio de expiar a própria falta. Endereçando afetuoso olhar para a senhora Serpa, anunciando inconscientemente o desejo de se desculpar, o seu propósito alcançou o coração de amigos benfeitores no mundo espiritual, que advogaram a concessão da bênção a que já nos referimos.
Você padeceu antes da desencarnação a pena de que se julgava merecedora, sequiosa que se achava de propiciar a Mancini a supressão do mal que lhe havia causado. Você não pagou em Túlio o débito em que se viu envolvida, mas resgatou essa conta junto ao suicida anônimo, tão filho de Deus quanto nós, redimindo-se no foro íntimo, segundo a lei que rege a tranquilidade da consciência. E o irmão desconhecido, ao mesmo tempo que amargou a provação do berço prematuramente inutilizado, começou a ressarcir a dívida que assumiu para consigo mesmo, aprendendo quanto custa e como custa o tesouro de um corpo físico, utensílio de aperfeiçoamento e progresso. Ernesto e Evelina escutavam surpresos. A eterna justiça se cumpre no mundo de cada um de nós, rematou o professor. Deus não nos condena nem nos absolve. O amor universal está sempre pronto a nos erguer, nos instruir, nos burilar, nos elevar, nos santificar. O destino é a soma de nossos próprios atos, com resultados certos. Devemos sempre a nós mesmos as situações em que nossa existência se enquadra, porque recolhemos da vida exatamente o que lhe damos de nós. Deus não nos julga, quem julga somos nós. Deus não nos pune, quem pune somos nós mesmos. E Emmanuel nos disse, a vida é o espelho da nossa mente. E Evelina, espantada, perguntou, e agora? As circunstâncias lhe trouxeram o credor ao ambiente pessoal, porque você, minha irmã, felizmente está em posição de prosseguir no trabalho restaurador. Ou seja, como ela tem méritos, ela tem condições de pagar os seus débitos. Portanto, ela pode atrair Mancini para ajudá-lo e assim continuar a saldar esses débitos que já começou quando encarnada, dando oportunidade ao suicida a ter uma primeira chance de recomeçar. Que fazer, meu amigo? Se você está realmente disposta a renovar o caminho, chegou o momento de ajudar Mancini a se desvencilhar das ideias enfermiças que a sua conduta de moça menos responsável instalou na sua cabeça, tornando-se agora para ele em devotada preceptora, tutora, né? A reformular a sua visão da vida no plano espiritual. Não posso desempenhar junto dele o papel de companheira. Ribas acarinhou sua mão com ternura paterna e apontou. Se os erros da mulher não foram praticados na categoria de parceira da vida sexual de um homem, ela não tem obrigação de ser sua esposa apenas porque lhe deva essa ou aquela indenização no reino do espírito, sucedendo o mesmo ao homem, com referência à mulher. Apesar desse princípio, a lei do amor deve se efetivar independentemente das formas em que o amor se expresse. E num tom de enternecimento profundo, ele disse, aqui mesmo você pode regenerar o campo emotivo de Túlio e sublimar os seus próprios sentimentos em relação a ele, amparando-o e instruindo-o no grau de mentora maternal. Olha que significativo isso, hein, gente? Se não houve troca de energias sexuais, e agora nós estamos vivenciando uma era de que podemos
trocar energias sexuais à vontade, né? Se não houve troca de energia sexual, não existiu uma algema energética que os prendia. Portanto, não precisa existir casamento. Os débitos podem ser resolvidos por laços de amor incondicional entre as almas. Se não houve, né, troca de energia sexual. E aí ele continua. Quase sempre a recuperação de alguém é uma planta sublime da alma que somente vinga porque a abnegação de outro alguém se dispõe a adubá-la com a proteção da ternura e com o orvalho das lágrimas. Ou seja, ela tinha muito trabalho para fazer, muita lágrima para descer, mas, né, para chorar, mas é por onde ela ia começar, né? Evelina se via banhada de esperanças. Fantini mergulhou em alta meditação sobre as realidades eternas. E Ribas, pressionado pelo horário que convocava sua presença em outros setores, prometeu continuar a esclarecedora conversa assim que surgisse a desejada oportunidade em momentos seguintes. E assim, né? Como eles ficaram meditando em toda essa lição maravilhosa, nós também devemos meditar. Não sabemos os erros que nos trouxeram para cá para consertar, mas sabemos os que estamos fazendo agora. Então, vamos meditar para entender como podemos consertar esses de agora, para como Evelina, né? Ir para o plano espiritual, tendo já começado a tarefa, tendo já resolvido o que for possível. Boa meditação, boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.